Olá, meus caros amigos. Então, dando sequência aqui ao estudo do fenômeno da crase, né? Essa fusão de vogais idênticas, nós vamos analisar aqui um fenômeno chamado de paralelismo sintático, ok? Bom, eu coloquei aqui duas orações em que nós vamos então entender o que é esse paralelismo sintático. Pegando aqui o primeiro exemplo, olha só. Prefiro abacaxi a melancia. Bom, vamos analisar a regência do verbo preferir. Você não pode esquecer que quem prefere, prefere algo a outra coisa, não é isso? Então, muito cuidado com aquelas construções, prefiro isso mais do que aquilo, prefiro isso que aquilo. Não, é quem prefere, prefere algo a outra coisa. Então, o verbo preferir, ele vai pedir aí dois complementos, né? E quem prefere, prefere algo a outra coisa. Aparece aí uma preposição. E aí eu te faço um questionamento. Vamos lá, pela nossa análise aqui. Prefiro abacaxi a melancia. Olha só, ocorre aqui o fenômeno da crase? Bom, aqui você tem que tomar muito cuidado com essa construção. Por quê? Observe bem. Se você fala, olha, quem prefere, prefere algo a alguma coisa, obviamente eu tenho aqui o quê? Eu tenho a preposição a, que é uma exigência do verbo preferir, correto? A análise aí correta. E prefiro o quê? A melancia. Opa, melancia, substantivo aí de gênero feminino. Admite o artigo? Admite. Então, obviamente, né, você ali que estiver um pouco desavisado vai falar, não, ocorre aqui o fenômeno da crase. Mas não ocorre. Por que que não ocorre? Vamos entender. Porque aqui nós temos termos que entraram em paralelismo sintático. É o chamado paralelismo sintático de termos correlacionados. Tá? Não existe uma relação aqui, são frutas, né? Você vai falar, eu prefiro a abacaxi, a bicicleta. Não tem uma correlação aí, certo? Não vai fazer muito sentido. Então, aqui nós entramos no chamado paralelismo de termos correlacionados. O que você tem que ficar atento quando temos termos que entram em paralelismo? Bom, se o termo entra em paralelismo com outro, em relação ao artigo, um termo só terá o artigo se o outro também tiver. Como assim? Observe bem, eu tenho artigo aqui para abacaxi? Observe que eu não tenho, né? É o abacaxi. Eu não tenho aqui artigo. Se eu não tenho artigo para o abacaxi, eu não posso ter artigo aqui para a melancia. Se eu não posso ter artigo aqui para a melancia, obviamente não ocorrerá o fenômeno da crase. Você entendeu? Então aqui nós temos termos que entraram em paralelismo, chamado paralelismo de termos correlacionados, certo? Então, eu só poderia considerar o artigo aqui diante do substantivo melancia se eu tivesse aqui o artigo para o substantivo abacaxi. Então, eu só poderia considerar a possibilidade, né, a ocorrência do fenômeno da crase, se aqui eu tivesse, prefiro o abacaxi à melancia. Tem o artigo aqui para abacaxi, não tem? Então, é admitido aqui o artigo, né, a feminino, para a melancia, aí assim ocorreria o fenômeno da crase. Como eu não tenho aqui o artigo, não pode ocorrer o fenômeno da crase, tá certo? Então isso aqui é o que nós chamamos, olha só, tome nota aí. Paralelismo sintático, ele pode ser de dois tipos, tá? Nesse caso aqui, nós temos o paralelismo sintático, vou colocar aqui, de termos correlacionados, tá? Então tá aqui, essa é a primeira situação, na verdade eu vou colocar aqui, primeira situação para ficar fácil, né? Então a primeira situação em que ocorre o paralelismo sintático de termos correlacionados. Então, no caso, a construção que me permitiria, né, colocar o acento grave indicando a ocorrência da crase aqui é apenas se eu tivesse a presença do o. Tá? Do artigo para o substantivo abacaxi. Como eu não tenho, não ocorre o fenômeno da crase. Ok? Então vamos ficar muito atentos a isso. Então a oração estaria errada? Não, de forma nenhuma. Tá? De forma nenhuma. Da forma como ficou grafada aqui, tá? Sem o artigo para abacaxi, tá? Sem o artigo para abacaxi, apenas esse a aqui, ele é apenas a preposição
Apenas a preposição exigida pelo verbo, porque quem prefere, prefere algo a alguma outra coisa. Correto? Beleza? Estamos atentos a isso daí, né? Então, somente se eu tivesse aqui o artigo para abacaxi, aí sim eu poderia considerar o artigo para melancia e teríamos então a ocorrência do fenômeno da crase. É por isso que eu já vou antecipando aqui uma questão. Por isso que entre palavras repetidas, né, normalmente você não tem o quê? Você não tem a ocorrência da crase entre palavras repetidas. Por quê? Esses termos entram em paralelismo e aí você só pode ter, né, a ocorrência da crase se você tem preposição mais artigo. E então nos dois itens você tem que ter artigo. Então se eu falo aqui para você, né, ficamos cara a cara. Olha aí, cara a cara. Não ficamos a cara. Então eu não tenho artigo para a primeira cara, não terei o artigo para a segunda, apenas preposição, não ocorre assim o fenômeno da crase, né? Ficaram parados frente a frente. Então, entre palavras repetidas, nós não temos aí a ocorrência da crase, justamente porque são termos que entram em paralelismo sintático. Tá ok? Agora, se eu falo, né? Fiz a impressão da página tal a página tal. Ó, o da página é preposição de mais a do artigo, né? Então eu tenho o artigo para um, tenho o artigo para o outro, ocorre sim o fenômeno da crase, ok? Então fiquem atentos a isso daí, tá? O chamado paralelismo sintático de termos correlacionados, ok? Muito bem. A outra situação em que nós temos o chamado paralelismo sintático, tá? Está aqui nesse segundo exemplo. Olha só, o ministro se refere, né, vamos imaginar aqui uma situação em que o ministro está fazendo um pronunciamento, né, então alguém diz assim, o ministro se refere à saúde, à saúde, educação e habitação. Então preste atenção, o ministro se refere à saúde, educação e habitação. Muito bem, se você estiver atento, você vai falar assim, ó, quem se refere a. Então, de pronto, você já vai falar que esse a, ele é a preposição exigida o quê? Exigida pelo verbo, porque quem se refere a alguma coisa. Não foi isso que nós vimos na aula passada, no bloco passado, não é? Muito bem. E aí você vai falar, logo à frente eu tenho o substantivo saúde. A saúde admite o artigo. Então, né, se aqui nós temos o substantivo saúde e ele admite o artigo, você, obviamente, falaria o quê? Ah, ocorre a crase. Só que não ocorre. Esqueça. Esqueça. Por favor, esqueça. Não ocorre o fenômeno da crase. Aqui eu não tenho artigo. Por que eu não tenho artigo? Mais uma vez, nós temos aqui o paralelismo sintático. Só que agora é o paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Como assim? Isso mesmo. Vamos anotar aqui para não perdermos de vista. Olha só, é a segunda situação, então, em que nós temos esse chamado paralelismo sintático, tá? Então, olha só, paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Como assim termos com a mesma função sintática? Olha só, preste atenção. Quem se refere não se refere a alguma coisa, né? Quando o verbo pede um complemento e pede um complemento introduzido por preposição, que tipo de complemento é esse que nós temos? Ó, vamos lembrar da nossa regência lá, da nossa aula de regência? Viu como eu falei que era importante aquela aula de regência? Olha só, quem se refere a alguma coisa, não é isso? Então, observem que o verbo referir, ele pede o complemento introduzido pela preposição a. Então, aquilo que completa um verbo e que vem introduzido por uma preposição, ele recebe um apelido, né? É o objeto indireto. Então, aqui, ó, observe bem, nós temos um objeto indireto, aqui nós temos outro objeto indireto, e aqui nós temos outro objeto indireto. Por quê? Esses três termos estão servindo como complemento para o verbo referir. Ele não se refere, não é à saúde, educação e habitação? Esses três itens, então, são complementos para o verbo, desempenham a função de objeto indireto. Por isso que é chamado aqui, então, paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Aí eu te pergunto, poderia ser isso aqui com objeto direto? Obviamente não.
Por quê? Porque o objeto direto ele não pede preposição, correto? E eu falei para vocês que a primeira situação em que você tem que analisar para a ocorrência do fenômeno da crase é justamente se você tem ali um verbo ou um nome pedindo a preposição a. Se não temos preposição a, obviamente não ocorrerá o fenômeno da crase. Então, nesse paralelismo sintático aqui, ele vai ocorrer com um objeto indireto, justamente porque é um objeto, é um complemento, né, que precisa vir introduzido por uma preposição. No caso aqui, a preposição a, para que ocorra o fenômeno da crase. Então, nós temos o chamado paralelismo de termos com a mesma função sintática, né, já que nós temos aqui 3 objetos indiretos. E aí, quando o termo entra em paralelismo, o que acontece? O artigo, é o artigo que entra em paralelismo, tá? Lembre-se aqui, ó, é o artigo que entra em paralelismo. Você só terá o artigo para um se você tiver para os demais, ok? Isso significa dizer o quê? Eu posso ter o artigo aqui? Não posso. Não posso por quê? Porque eu não tenho o artigo aqui e não tenho o artigo aqui. Logo, se eu não tenho o artigo aqui também, não ocorre o fenômeno da crase. Esse a aqui, ele é apenas a preposição exigida pelo verbo e nada mais. E nada mais. Tá ok? Nada mais. Agora vamos lá. Como é que a banca pode então pensar uma questão a partir desse paralelismo sintático? Vamos supor que lá na prova, nossa prova é sempre a partir de um texto, certo? Ela extrai lá de um determinado, né, período do texto aqui essa oração. O ministro se refere à saúde, à educação e à habitação. Então vamos supor que lá no texto está escrito exatamente desta forma. E a banca, então, ela pode sugerir a você a reescrita do período, né, de forma tal que mantenha-se a correção gramatical. E ela pode sugerir a você o seguinte, ó, a seguinte escrita, ó, o ministro se refere a, ó, saúde, a educação e a habitação. Certo? Muito bem. Então vamos lá, olha só, pessoal. Nesse caso aqui, preste bastante atenção. A banca, olha o enunciado que eu preparei para você. Está lá no texto dessa forma e ela diz então no enunciado de que esse período pode ser reescrito com correção gramatical, mantendo-se a correção gramatical desta forma. E aí? Exato, correto. Por quê? Agora eu posso colocar aqui o acento grave indicador de crase? Posso. Por quê? Aqui eu tenho artigo para educação, aqui eu tenho artigo para habitação. Então, os termos entraram em paralelismo sintático, eu tenho artigo para todos. Obviamente, quem se refere a alguma coisa. Eu tenho o a preposição para o verbo e agora eu posso ter o a artigo, tá? Artigo para o substantivo feminino saúde. Logo, ocorre assim o fenômeno da crase. É isso que nós temos que estar atentos. Tá ok? Então são termos que entram em paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática. Certinho? Agora vamos lá. Mais uma possibilidade então de reescrita desse período, tá? Também com correção gramatical. Mas volto a dizer para vocês, olha só, quem tem a obrigação de entrar em paralelismo é o artigo. É somente o artigo. A preposição não tem essa obrigação. Tá certo? Então, por isso que eu posso colocar aqui, ó, considerar aqui a preposição, mas não tem a preposição aqui. Está aqui a preposição, tranquilo, satisfeito, o acento indicativo de crase apenas no primeiro A, nos demais aqui o A é apenas artigo, beleza? Mas nós podemos considerar também, tá, a preposição aí. Então, na verdade, essa frase ela pode ser reescrita dessa seguinte forma, ó, o ministro se refere à saúde, à educação e à habitação. Certinho? O que eu estou falando aqui para você nessa construção? Preste bastante atenção, meus caros. Olha só. Nessa construção aqui eu estou falando para você o seguinte, que aqui eu tenho a preposição mais artigo,
aqui eu tenho preposição mais artigo e aqui eu tenho preposição mais artigo. Mas lembre-se, quem é que tem a obrigatoriedade de entrar em paralelismo, né? O artigo, a preposição não. Mas aqui eu posso considerar a preposição, tá? Então, estou considerando aqui a preposição para o verbo, o artigo para o substantivo, e nas demais também estou considerando aqui a presença da preposição mais o artigo. Mas quem tem a obrigação de entrar em paralelismo é o artigo, tá? Isso é para o artigo, mas eu posso também considerar aqui a preposição, tá certo? Essa questão do paralelismo sintático, geralmente ela é mais cobrada na prova, naquela relação de palavras repetidas. Tá? Por isso que você já tem isso cristalizado, isso eu tenho certeza que todo estudante já sabe isso, que entre palavras repetidas não ocorre o fenômeno da crase. Né? Mesmo que você não saiba explicar, você não sabe dizer a razão do porquê que não ocorre, mas está aqui, ó, porque são termos que entram em paralelismo, tá? E aí você tem que ter o artigo para ambos. Se você não tem o artigo para um, não terá o artigo para outro, tendo ali apenas a preposição, não ocorre o fenômeno da crase. Lembrando que a condição para que ocorra tal fenômeno é a fusão, né, da preposição a com o artigo a, ou o a pronome demonstrativo, né, ou a inicial do aquele. Ok? E assim, então, nós entendemos claramente a possibilidade da ocorrência do fenômeno da crase, né, nas situações aí em que ocorre o chamado paralelismo sintático, que pode ser, então, de duas maneiras. O paralelismo sintático de termos correlacionados e o paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática, ok? Eu vou anotar aqui mais alguns exemplos, tá? Para que possamos fixar e entender melhor este conteúdo. Então me acompanhe. Muito bem, meus caros. Então, dando sequência aqui, coloquei algumas frases aqui no quadro, algumas orações para que possamos então aprimorar aqui, entender um pouco mais essa questão do paralelismo sintático. Vejam só. Vou à praça, feira e mercado. Vamos lá, quem vai a algum lugar, né? Ou vai para, como eu falei para vocês. A ideia de quem vai a algum lugar é que vai e volta, quem vai para, vai e permanece. Então, observe bem, vou à praça, à feira. Se quem vai a algum lugar, deixa eu pegar aqui, né? Um outro pincel aqui. Se quem vai a algum lugar, vamos pensar aqui, obviamente, esse a aqui é a preposição exigida pelo verbo, correto? Aí eu te pergunto, ocorre o fenômeno da crase? Preste bastante atenção, ocorre. Bom, observe se quem vai a algum lugar, eu vou à praça, feira e mercado, eu não tenho artigo para feira e mercado. São termos que entraram em paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática, não é? Objeto indireto para o verbo aqui. Se eu não tenho artigo para feira, não tenho artigo para mercado, obviamente eu não terei o artigo para praça e assim não ocorrerá o fenômeno da crase. Aí você pode estar se perguntando aí, mas Moacir, e se eu fosse apenas a feira, vou à praça, ponto final. Aí sim, correto? Aí sim, vou a algum lugar, o quê? Praça, admite o artigo, ocorreria o fenômeno da crase. Porém, nós temos aqui mais complementos para esse verbo, nós temos mais objetos indiretos para esse verbo. E eles não apresentam artigo. Se eles não apresentam artigo, não terei o artigo para a primeira situação aqui e logo não ocorrerá o fenômeno da crase. Supondo então, mais uma vez, só recapitulando, só reforçando, né? Uma banca que gosta muito de cobrar isso aqui é o CESP. Né? Você pode reescrever esse enunciado, considerando então o artigo aqui, né, apresentando o artigo à feira e ao mercado, no caso é o aqui, porque é o mercado, aí sim nós teríamos a ocorrência do fenômeno da crase, né? Teríamos a ocorrência do fenômeno da crase se eu tivesse aqui o artigo para a feira e tivesse aqui também, né, a preposição mais o artigo para o mercado, tá certo? A feira e o mercado. Então vamos lá. Promoção de segunda a sexta. Julga aqui para mim se está certo ou errado esse item. Julga aqui para mim. Você julgaria certo ou errado isso? Promoção de segunda a sexta. Preste atenção, meus caros. Promoção de segunda a sexta. Nós temos termos aqui que entraram em paralelismo, então. De segunda a sexta. São dias da semana. Correto? Entraram em paralelismo. Muito bem. O que eu falei para você? Eu só posso ter o artigo, né? Para um se eu tiver para o outro.
E aqui, observe bem que está considerando a presença do artigo, correto? A preposição mais artigo, né? Promoção de segunda a sexta. Está considerando aqui a preposição mais o artigo para sexta. Agora observe que aqui, né, antes do primeiro dia da semana que aparece, eu tenho a preposição de, tá? Eu tenho a preposição de somente, eu não tenho o artigo. Se eu não tenho o artigo, isso aqui está errado, tá? Está errado, não pode ocorrer o fenômeno da crase aqui, ok? Nesse caso não ocorre. Tá, então quando é que poderia ocorrer o fenômeno da crase aqui numa situação semelhante a essa? Vamos imaginar o seguinte, vou colocar aqui outra construção, ó, promoção da segunda a sexta, tá? Promoção da segunda a sexta. Por que agora poderia ter a ocorrência da crase? Porque aqui, ó, esse da é a preposição de, você vai lembrar disso, tá? É a preposição de mais o artigo a e vira então o da, tá certo? Então eu tenho o artigo aqui para a primeira e tenho o artigo para a segunda. Então, posso ter o artigo para a segunda, ocorrendo assim o fenômeno da crase. Agora, aqui não pode ocorrer. Nossa, mas o que muda falar de segunda a sexta ou da segunda a sexta? Vamos lá, a ideia que está por trás de cada uma dessas construções que é interessante. Então, vamos supor o seguinte, né? Vamos supor que o Raio Concursos vai fazer aí uma promoção, tá? E essa promoção, ela é de segunda a sexta. Se essa promoção é de segunda a sexta, não importa se você está no mês de janeiro, no mês de março, no mês de julho, no mês de dezembro, né? De segunda a sexta tem essa promoção lá no raio, sabe-se lá do quê, né? Então vamos lá, de segunda a sexta. Agora, se eu falo para você, olha só, né? O raio da segunda a sexta lançará uma promoção especial para você. Então, quando eu falo o raio da segunda a sexta lançará uma promoção especial, obviamente é na próxima semana e somente na próxima semana. Ou seja, é algo que ficará restrito à semana seguinte. Se eu falo de segunda a sexta, é algo que está o quê? Contínuo, né? Então, um estabelecimento que ele fica aberto de segunda a sexta, das 8 às 18. Ou seja, se você for lá, essa semana estará aberto das 8 às 18, se você na próxima semana, no mês seguinte, no ano seguinte, ele está sempre aberto, né, de segunda a sexta, das 8 às 18. Agora, se eu falo para você que algo vai acontecer da segunda à sexta, observe bem, da segunda à sexta, isso só pode estar acontecendo, só acontecerá então na próxima semana e exclusivamente na próxima semana, não se estenderá para as semanas seguintes. Tá ok? Então essa é a ideia que está expressa aí. Olha só, agora aqui, esse terceiro exemplo aqui. Eles ficaram cara a cara. Vamos tomar muito, mas muito cuidado com isso, tá? Vamos até pensando aqui agora numa outra questão que a banca pode trazer. Você, obviamente, já sabe que diante de palavras repetidas, ou que entre palavras repetidas não ocorre o fenômeno da crase. Às vezes você não sabe explicar por quê. E por não saber explicar o porquê, a banca pode elaborar uma outra questão e ali ter um pega para você, um peguinha. Olha só, né? Às vezes a banca pergunta para você, olha só, né? Morfologicamente, né? Morfologicamente, o que é este A? E aí você pode se assustar e falar que é artigo. Obviamente não é artigo. Por que não é artigo? Porque se aqui fosse artigo, aqui eu também teria que ter o artigo e eu não tenho. Eu não tenho, né? Então, são termos que estão em paralelismo. O artigo entra em paralelismo. Se eu tenho para um, eu tenho que ter para outro. E observe que eu não tenho artigo aqui, obviamente esse A também não é artigo. Então, o que ele é, morfologicamente falando, né? Ele é uma preposição, tá certo? É apenas uma preposição. Então, está aí, né, uma dica importante para que você fique atento no momento da prova e não se confunda, porque além de perguntar sobre a possibilidade de ocorrência da crase entre palavras repetidas, na verdade, há uma outra questão que às vezes aparece, é de perguntar a função do termo. E aí, obviamente, você vai ver, não é artigo porque são palavras repetidas, eu não tenho artigo aqui, né, entraram em paralelismo. Tá ok? Então, entrou em paralelismo, não ocorre aqui o fenômeno da crase nessa situação, simplesmente porque eu não tenho o artigo aqui. Beleza? Tranquilo? Bom, vamos lá. Olha só, falou do amor
em oposição à paixão. Agora eu quero que você analise aqui para mim e diga se ocorre ou não o fenômeno da crase. Falou do amor em oposição à paixão. Bom, falou de alguma coisa em oposição à outra. Observe que estamos tratando aí de termos que entram em paralelismo. Ocorre aí o paralelismo. Tá? Então vamos ficar atento a essa ideia de paralelismo. Só que ele diz, falou do amor. Ó, do. Esse do é a preposição de mais o artigo o para o amor. Tá? Para o substantivo amor, o amor. Então observe, a preposição de mais o artigo o virou do. Então eu posso afirmar que eu tenho aqui o quê? Eu tenho artigo. Opa, eu tenho artigo para amor. Em oposição, o que é em oposição? É oposição a alguma coisa, correto? Então esse a, obviamente você já pode afirmar que ele é a preposição. Agora a pergunta, né? Paixão. A paixão admite aí o artigo? Agora você já entendeu. Admite sim, não é? A paixão. Por que admite o artigo? Porque eu tenho o artigo para o amor. Então, falou do amor em oposição a alguma coisa que? A paixão. Então, esse a também será artigo para o substantivo feminino paixão, a paixão. E assim ocorrerá, então, o fenômeno da crase. Ok? Então, está aí algumas dicas, né, para que você fique atento a essa questão do paralelismo sintático. Né? Paralelismo sintático de termos correlacionados, como aqui, né? Ou paralelismo sintático de termos com a mesma função sintática, né? Ou o paralelismo sintático aqui de palavras repetidas, tá ok? Em que você aí não tem a ocorrência do fenômeno da crase. Com essas dicas aqui, eu finalizo com você, né, essas observações acerca de paralelismo sintático e você vai praticar isso daí na lista de exercícios. Ok, meus caros? No próximo bloco nós vamos analisar mais algumas situações aí da ocorrência do fenômeno da crase. Até lá!